Corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos no programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Meu amigo, hoje tem mudança, hein, cara? Hoje eu vou te apresentar um tênis que parece uma fênix, cara. Ele se transformou por completo. Se você é um corredor de Nusa, meu amigo, você sabe, eu já mostrei lá na Expo da Maratona de Tóquio, na entrevista que eu fiz com o Gustavo Petri, que é gerente de esportes marketing da ASICS, eu mostrei o Nusa para você de longe lá na Maratona de Tóquio, na Expo da Maratona de Tóquio, e já deu para perceber que o tênis se transformou, cara. É uma das maiores modificações de um modelo de calçado da história, uma das maiores que eu me recordo aqui dentro do Testamos, talvez seja a maior modificação de um calçado do seu modelo anterior para o modelo atual. Tanto, cara, que eles mudaram até a linhagem do calçado. A gente vinha de Nusa Tri 10, Nusa Tri 11 e esse calçado que eu vou te mostrar hoje não é o Nusa Tri 12, ele é o Nusa FF. O que é o FF? O FF vem de Flight Foam, a nova tecnologia de entressola da ASICS que deve tomar conta de todos os calçados das linhas de running, coisa que vai acontecer gradativamente. Você já viu o Flight Foam no Dynaflight, que foi o lançamento da tecnologia no Brasil. Você já viu o Flight Foam no Nimbus, que eu te mostrei outro dia, já viu no Cayano também. E você sabe que ele está chegando em 3 modelos. O Nusa, o DS Trainer e também no novo Dynaflight, que vem com um Color Update. Muito bem, por que eu vou te apresentar o Nusa hoje, cara? Porque dos 3 calçados que aderem à tecnologia Flight Foam, talvez seja o mais cheio de modificações, cara. É um tênis novo. Muito bem, então se você é um corredor de Nusa e está querendo saber como será o seu próximo tênis, não saia daí que está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Nusa FF da ASICS. Meu companheiro, vida de quem faz review de calçado não é fácil, cara. Imagina, chega um tênis desse aqui para você e fala assim, pô, isso aqui é o Nusa. Não adianta você olhar os reviews anteriores, cara, não adianta você querer mirar nas tecnologias que um dia já foram a base desse calçado, porque esse tênis é completamente diferente, cara. Ele não mudou simplesmente o cabedal ou então só a tecnologia de entressola, não, ele mudou completamente, cara. A gente está falando de anatomia, de forma, a gente está falando de drop, a gente está falando de tudo. É um tênis completamente novo. Então vamos lá que eu vou te apresentar na Vurb de cara o Nusa FF, cara. Você já está vendo na Vurb, meu companheiro. Este é o Nusa na cor preta, consolado em Flight Foam, verde e amarelo, né? Ele é um verde que vai puxando para o amarelo. E ele é inteirinho forjado naquele mesh novo da ASICS, cara, que é um mesh extremamente respirável, que tem um ponto de nó menorzinho na parte interna e um ponto de nó um pouquinho mais espaçado na parte interna. A gente está falando de um mesh que até aqui a linha do joanete, do arco do pé para trás, ele tem uma forração extremamente competente, o que permite que você corra com o calçado sem meia. Lembre-se, toda a linha Nusa é uma linha especialmente forjada para triatletas, cara. E o cara que faz triatlo, na hora da transição, que ele sai da bike, tira a sapatilha e vai colocar o tênis para correr, não dá tempo dele botar meia, meu irmão. Ele precisa botar o tênis sem meia. A maioria dos triatletas treina sem meia. O que acontece é que esse calçado te permite treinar sem meia, porque tem uma forração interna aqui na parte do colar extremamente competente. Já na parte da frente, o mesh duplicado não é aquele mesh áspero por dentro, porque o mesh interno tem aquelas aberturas um pouquinho mais grossas. Então, você tem um tênis que tem um conforto interno muito acima da média e que serve sim para você correr sem meia se você tiver afim. Voltando, nós temos Fluid Fit, sim, nós temos linhas de suporte que dão a volta inteira no calçado. O que nós não temos mais é aquele visual espalhafatoso, né, cara? Aquele visual tradicional já conhecido dos calçados da linha Nusa, que trabalhava com os escritos triatlon, com todas as logomarcas dos 3 esportes, da natação, da bike e da corrida. Isso não tem mais, o calçado ficou um pouco mais discreto, mas ele tem aqui uma artezinha colorida aí nesse modelo preto com amarelo e verde. As linhas de suporte ajudam a dar uma estrutura no calçado, elas vêm até os 2 últimos furos dos ilhoses. Na parte da frente aqui, ela não tem esse emborrachado, tá? Isso aqui é um emborrachado feito a partir de uma espécie de silicone. É muito fácil de você perceber porque ele brilha e ele reflete. Ou seja, nós temos aqui um material que dá estrutura para o cabedal,
legal, mas que também trabalha no refletivo. Então, se você está treinando à noite, sempre bacana, cara, provê para o corredor um pouco mais de segurança. No mais, nós temos um clipe de contraforte interno, extremamente rígido, tão rígido, cara, que eles colocam até uma pequena quantidade de TPU na formação desse clipe de contraforte. Então, nós temos um direcionamento de passada rígido. Isso talvez seja uma das poucas heranças que o Nusa FF traz do Nusa Tri. O Nusa Tri também tinha esse clipe de contraforte rígido. Ele era, em suma, um calçado mais duro do que este modelo aqui. E um dos motivos que fazia isso era o clipe de contraforte. Esse motivo se mantém no Nusa FF. Os outros foram embora. E eu já vou falar sobre eles já já. Deixa eu acabar o cabedal, bem a gente já entra em tudo isso. Bom, a linha dos ilhós é uma linha com perfurações sem nenhum material metálico. O Fluid Fit, como eu falei, ele só dá a volta na lateral. Tem uma biqueira aqui daquele material emborrachado com algumas linhas de silicone que ajudam também na parte da refletividade. Na parte de dentro, o mesh se confunde aqui com um material, uma espécie de lona interna, que também serve para dar uma estrutura do calçado. O bocal é todo duplicado, mas a duplicação não é tão grossa como você vê em calçados como o Caiano, como o Nimbus. Ele é uma duplicação um pouquinho menor. Agora, as duas novidades desse cabedal, que são muito inteligentes. A primeira é a parte alta da língua feita toda em silicone. Essa parte toda aqui é feita em silicone. E a parte de trás, essa linguetinha no calcanhar, que também é toda feita em silicone. Por que ele tem essas duas partes em silicone, cara? Porque o triatleta tá molhado, velho. Ele tá ali suando pra caramba, na hora que ele vai calçar o tênis, para não escorregar. Na hora que ele vai amarrar o tênis, para não escorregar, para não perder tempo. O triatlon é um esporte que você não pode perder tempo. Então esse tênis é pensado para o cara fazer uma transição mais rápida. Para isso que serve todo esse acabamento em silicone do Nusa FF. Compreendido, meu camarada? No mais, só para matar o cabedal, a lateral do bocal é um pouquinho mais alta do que era o Nusa anterior. Isso, no meu entender, para calçados que você vai usar o tênis sem meia, pode ser um problema para algumas pessoas. Eu vou falar sobre isso no pontos positivos e negativos, mas o que eu consigo ver olhando assim, visualmente, é que ele tem uma parte interna um pouquinho mais alta do que a parte externa. Tudo bem, o tornozelo ele é um pouquinho mais alto na parte interna do que na parte externa, sim, mas eu senti, enquanto estava treinando com esse tênis, o encostar da parte interna do bocal na parte de dentro do meu tornozelo, o que talvez não agrade triatletas que estarão correndo sem meia, beleza? Matei o cabedal? Vamos então de entressola e solado. Primeiro entressola, você já está vendo. Qual a diferença dessa entressola para o Nusa anterior? Toda, cara. Esse é um calçado com 100% de flat foam. Toda essa lateral que você está vendo, tudo que é verde e amarelo, é flat foam, é 100% flat foam. Enquanto o Nusa Tri trabalhava com o Solite, ele tinha algumas partes de gel, mas esse calçado não tem gel, ele é 100% flat foam. Nós temos um calçado, cara, que mudou drasticamente. Então, a entressola acompanha as mudanças que o triatlon anda exigindo ultimamente. O triatlon, cara, cada vez mais tem mais atletas fazendo os longos triatlons. Então, o Ironman, as distâncias mais longas. Então, você está falando de gente que está correndo maratona, cara. E para correr maratona, você precisa de suporte, você precisa de estabilidade, você precisa de entressolas um pouco mais parrudas, cara. Enquanto o Nusa Tri era um calçado mais fininho, mais duro, o Nusa FF é um calçado mais parrudo. Ele deixa de ser um calçado de intervalado, que o Nusa Tri podia ser teu tênis de intervalado, sem problema nenhum, e passa a ser um calçado mais de rodagem. Ao mesmo tempo, é um calçado que só tem 260 gramas. Então, é uma combinação muito inteligente da ASICS. Fazer um calçado que tem 24 milímetros de entressola em 100% em flat foam, que é extremamente responsiva, mas leve ao mesmo tempo, e um calçado de só 260 gramas, cara. Então, é difícil isso. Eu sempre bato nessa tecla aqui porque é raro você ter um calçado que você consiga rodar uma maratona e que pese só 260 gramas. E me arrisco a dizer que esse é um calçado extremamente confortável mesmo para longas distâncias. E foi nisso que a ASICS pensou quando propôs o Nusa Tri. Cara, eu vou falar isso, não tem nada a ver com o que veio do release do produto, isso é uma interpretação minha pessoal do mercado. Há alguns anos, a Roka vem ganhando espaço entre os corredores de triatlon. Por quê? Porque é um calçado exatamente assim, é um calçado que ele tem uma transição mais fácil, ele não tem placas anti-torção no meio do calçado, tem uma entressola mais parruda. Como caiu no gosto do triatleta esse tipo de calçado, a ASICS faz uma mudança muito pontual e muito inteligente, cara, no Nusa. O Nusa novo, o FF, vai atender mais triatletas do que atendia o Nusa anterior. E acabou de uma vez com aquele estigma de que o Nusa é um calçado duro. Esse tênis é tudo menos um calçado duro, muito por conta do flat foam. 100% de flat foam, nenhuma linha de flexão, nada, cara. É
um solado compacto, mas ao mesmo tempo extremamente leve, tá? Bom, para você que não pegou os outros reviews em que eu falei do Flat Foam, vou te explicar novamente, cara. A ASICS desenvolveu um material novo, que é o Flat Foam. É uma entressola que tem compostos orgânicos que ajudam na responsividade, deixam a entressola um pouco mais leve do que os materiais já conhecidos no mercado. Normalmente eles trabalham com uma taxa de 55% mais leve, principalmente do que era o Solite, que era o material que existia antes nos calçados da ASICS, mas principalmente ele te dá uma memória mais rápida. O que é a memória mais rápida? O calçado normalmente ele demorava para voltar à sua posição original, à sua a altura original, a peça de EVA, ela demorava a voltar à sua altura original depois de um treino. E o que a ASICS vende com o Flat Foam é que essa memória é instantânea. Então você pode correr agora, daqui a 10 minutos você vai correr, o seu tênis vai estar exatamente como ele era na sua primeira corrida, cara. E isso é muito bacana. Não só isso. O Flat Foam essencialmente transforma o calçado em um calçado mais versátil e mais leve. E isso, para quem está afim de performance na corrida, é muito bacana, cara. Uma entressola de 24 milímetros atrás, 14 na frente, esse é um tênis de 10 milímetros de drop, que com essa milimetragem, super confortável, porque tem isso de entressola, e mesmo assim um tênis de 260 gramas é extremamente raro, certo? Mas tem entressola, cara. Agora vamos para o solado, porque talvez a maior modificação desse tênis esteja no solado. Bom, você já está vendo o solado do Nusa FF, cara. O que você vê de cara aqui, cara? Primeira coisa, não tem Trustic System. O Trustic System é aquela peça que fica aqui no meio do arco do pé, na parte de baixo, que serve para o tênis não torcer, não fazer esse movimento de torção. Essa peça foi embora, cara. Essa peça não existe no Nusa, cara. Ela vai estar no DS Trainer, tênis que eu vou fazer o review aqui para você daqui 2 semanas, mas no Nusa ela não existe. Ou seja, o calçado ficaria mais suscetível à torção, mas por conta da entressola parruda, com essa camada grossa de Flat Foam, ele não tem tanta torção, cara. Então, você consegue retirar uma coisa que sobrecarregava em peso e fornecer um calçado sem mudança estrutural do ponto de vista de torção, o que é muito bacana. Por que os Rocas não têm o sistema de torção? Porque não precisa, porque tem aquela entressola parruda e você consegue ter um calçado seguro que não torça durante o movimento da passada, mesmo sem uma estrutura anti-torção. Beleza, cara? Bom, no mais, você já está vendo aqui a parte de baixo, ele tem solado a RAR na parte externa aqui. E ele tem essa peça, cara, que é uma peça de borracha injetada que dá volta no calçado inteiro. Ajuda até a dar uma certa estabilidade na parte interna do pé, mas principalmente preserva o solado do calçado dando durabilidade. No mais, todo esse material verde aqui é o que eles chamam de wet grip, cara. É um material feito para o tênis não derrapar. E quando a gente está falando de calçados para triatlon, é um calçado que vai sempre transitar em superfícies molhadas, então sim, a gente precisa de uma entressola aderente. Cara, os testes que eu fiz com esse tênis foram um pouco conclusivos que eu não consegui treinar com ele na chuva, mas a sensação que dá é que é um material extremamente aderente, cara, que certamente esse tênis vai atingir o seu objetivo. A ausência do Trustic System é algo que também é muito legal, porque é moderno, cara. Sistemas anti-torção cada vez são menores. É só você pegar o que era os Adidas há 5, 6 anos e o que é o sistema de torção do Ultra Boost agora, cada vez menor. A ASICS mesmo já vinha diminuindo o Trustic System, transformando numa peça cada vez menor. Nesse calçado nem tem sistema de torção, cara, e nem por isso você tem um tênis que torça no teu pé. Beleza, cara? Bem compreendido? Vamos então agora aos pontos positivos e negativos do Nusa Tri FF. Primeiro ponto negativo, cara, a altura interna do colar me incomodou um pouquinho, mas isso é algo extremamente pessoal, cara. De repente você põe no pé e não vai sentir nada. Eu acho, pra mim, incomoda um pouco, mas isso vem muito também da minha pisada, cara. A minha pisada é pronada, então normalmente eu faço a transição da passada e o meu tornozelo ele entra, e a hora que ele entra ele pega na altura do colar. Quando o colar é baixo, eu não sinto nada. Quando o colar é um pouquinho mais alto, isso me incomoda um pouco. Se você tem esse mesmo problema, talvez isso possa te incomodar também. Mas que ele ficou um pouquinho mais alto na lateral, ficou, até porque o Nusa Tri era um tênis muito baixinho, cara, e esse aqui é um tênis um pouquinho mais encorpado. Muito também, isso vem muito das características do calçado, que é um calçado hoje para mais para rodagem do que para intervalados, ao contrário do seu modelo anterior, se é que a gente pode falar que era um modelo anterior. Segundo ponto negativo, cara, a língua, apesar dela ter esse material de silicone, que é muito legal porque não deixa escorregar, eu achei ela comprida, cara. Você consegue ver? Vou mostrar aqui na Vurby para você ver. Olha até onde vai essa língua, cara. A hora que eu botei o tênis no pé, eu puxei a língua até o final e ela ficou alta pra caramba, e aí ela pega em cima do peito do pé. Também é algo que eu não curti muito. O cadarço do tênis também é um cadarço
com acabamento normal, não é aquele cadarço impermeável. Então, tudo do calçado foi feito para entrar em contato com água, né? Mas o cadarço é aquele cadarço normal. Então, talvez valesse a pena mudar um pouco o tamanho da língua, deixar a língua um pouquinho menor, né? Porque a língua ficou meio comprida, e depois mudar a estrutura do cadarço. Talvez isso são ajustes para o próximo modelo, beleza? O terceiro ponto negativo eu deixei para falar agora, cara, porque para mim, que sou um corredor pronador, e para você que é pronador está assistindo também, você lembra, o Nusa tinha a placa do Duomax. O que é o Duomax? É aquela plaquinha de estabilidade interna que atende corredores pronadores. O Nusa deixou de ter a placa de estabilidade, cara. Nós temos então um calçado para corredores neutros. Isso é um ponto negativo? Não. Isso é um ponto novo, cara. Então, se você estava acostumado a correr com o Nusa Tri, você vai ter que ver se você vai se acostumar a correr com esse tênis. De certo é que se você é pronador, você vai ter menos estabilidade interna para correr com o Nusa FF do que tinha com o Nusa Tri. Por outro lado, cara, por conta essa entressola ser mais parruda, isso também elimina um pouco a necessidade da placa de estabilidade. Eu senti esse tênis menos estável do que o Nusa Tri, mas é uma opinião pessoal de um pronador. É um calçado feito para quem tem pisada neutra. Então, se você tem uma pisada neutra, meu amigo, pode ir sem problema, vai na fé, tranquilo. Se você é um pronador, põe no pé, faz o teste, porque vai ser um tênis diferente, bem diferente do que era o Nusa Tri, beleza? Vamos aos pontos positivos do Nusa FF da ASICS. Usar esse tênis sem meia é muito bacana, cara. E eu não sou um cara que curte usar calçado sem meia, mas a qualidade do acabamento interno é muito competente. É um tênis praticamente sem costuras internas, tá? Ele tem só uma costura, mas que você não sente em cima do pé, porque a forração fica por cima da costura, na divisão da parte da frente do toe box, onde é mesh e se transforma em mesh com feltro. Mas mesmo assim, cara, é extremamente confortável. Eu estou te dizendo que eu futuramente farei treinos sem meia com o meu Nusa FF, esse pretinho aqui, beleza? Segundo ponto positivo, é um tênis muito mais versátil do que o seu modelo anterior. Ele é menos duro, ele é mais flexível, ele é mais responsivo. Vou te mostrar a responsividade. Cara, isso é um teste muito legal para você fazer. Como ele é uma placa única de flat foam, ele consegue te prover isso aqui, ó. Ó, olha a velocidade da resposta, cara. É muito louco, cara. A responsividade dele é muito legal, a responsividade do material, né? Não do tênis, do material, a gente já sabe, é 100% flat foam e super responsivo. Agora, a responsividade do tênis, da mecânica do tênis, cara, da anatomia do tênis, é uma responsividade muito legal. Os 10 mm de drop ajudam a te colocar em posição de prova. Tem tudo para os atletas amarem, cara. Tem tudo para os caras gostarem. Terceiro ponto positivo, cara, por incrível que pareça, eu me encantei mais com o cabedal do que com o flat foam em si. Eu sou fã do flat foam, eu adoro o Dynaflat, coloquei entre os meus top 5 no ano passado. O flat foam é um material que eu adoro, mas o cabedal desse tênis me surpreendeu demais, porque ele é muito respirável e extremamente leve, cara. E o acabamento interno super gostoso, cara. Então, eu fiquei surpreso, cara, com a qualidade do cabedal, a maneira como a ASICS encontrou soluções. Primeiro, de substituir aquela estrutura um pouco espalhafatosa do Nusa, que não me agradava mais. E segundo, em prover um material bacana, respirável, que tenha uma boa acessibilidade interna no pé e que ao mesmo tempo seja excelente para quem corre sem meia. Então, fiquei muito, muito contente com o material do cabedal. Cara, esse tênis é um tênis muito mais versátil do que era seu modelo anterior, cara. A gente está falando de um calçado sem material anti-torção, um calçado sem peças plásticas, é um calçado que faz toda a proteção do teu pé só na espessura do solado. Então, o contexto geral, a somatória, o balaio, cara, quando você coloca o Nusa Tri 11 e tira o Nusa FF, é de evolução. Beleza, cara? E evolução a gente sempre gosta aqui, cara. Bom, recapitulando para você, esse aqui é o Nusa FF da ASICS, meu amigo. Um tênis que tem 10 mm de drop. É um tênis pesado na minha balança, 261 gramas. No release veio 260, acho que nunca bateu tanto o release com o peso da minha balança. Um tênis para pisadores neutros, cara. Não é mais um calçado para pronadores. Ele é um tênis para quem pisa neutro. E um tênis que tem um valor sugerido de R$ 699, 100% em flight foam. Muito bem, gostou do Nusa FF? Você pode comprar pelo link do programa Fôlego, vou deixar o link aqui embaixo. Você comprando por esse link, você está comprando numa grande loja do mercado, vai receber o produto na sua casa e ainda ajuda o programa Fôlego. Beleza, meu camarada? Então não hesite, tá afim? Clica aqui embaixo, ajuda o programa Fôlego e sai com um par de pisante novinho no pé. Espero que você tenha gostado, meu camarada. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa?
tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!